Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos. Estamos de volta, né? Para dar prosseguimento à nossa leitura do nosso livro Libertação, do nosso querido André Luiz, pela psicografia do nosso amado Francisco Cândido Xavier. Abraço nos nossos irmãos trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 6. O título é Observações e Novidades. André e os companheiros Eloy, né, e o Gúbio foram colocados numa cela, mas a cela tem janelas com grades, né? À noite, ali eles conseguem observar o que está acontecendo do lado de fora. E nesse primeiro capítulo, eles assistiram, né, uma conversa entre uma entidade que habita essa cidade trevosa, né, ali no reduto do Gregório, né, e uma entidade encarnada que está no sono, né, e ela cobrando atitudes da encarnada em relação ao marido. E ela está colocando que está muito difícil a situação, porque o marido começou a orar, né, e aí é aquele coloca entre as duas. E nós vamos prosseguir. E aqui vamos iniciar com uma pergunta, né? Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy, interessado. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, e ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos, em benefício de si mesmo e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Muito interessante, né? Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões de força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que o assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Olha só, bem interessante. Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligados às personalidades sob o nosso exame, certas formas indecisas, escuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam o movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laborista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade. Transportavam essas esferas vivas, como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno.
Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto nos me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto, compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo no serviço de auxílio. Já ouvistes falar de certo numa segunda morte? Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando, atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. E aqui nesse parágrafo, André faz uma observação que diz assim no rodapé, nota do autor espiritual. O perispírito, mais tarde, será objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs. É isso aí, nós já estamos, né, com outra mentalidade a respeito de perispírito, né? E aí o progresso, a transformação, quando nós já conseguimos galgar a renovação, né? A regeneração, eu acredito que o perispírito não vai ser novidade. Né? Vão fazer exames nele já para saber o que aquela entidade vem trazendo. É, coisa linda. Vamos prosseguir. Gúbio sorriu e considerou. Sabes, assim que o vaso perispirídico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei reticioso em minha sede de saber. Viste companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observaste os irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispirídicos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual, pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, maiormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhe associaram aos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos, sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes a faculdade de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas no bem, engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispirídicos, tanto quanto a tartaruga perece
permanece algemada à carapaça. Imergimo-nos dentro dos fluidos carnais e dele nos libertamos, em vicioso vai e vem, através das existências numerosas, até que acordemos a vida mental para as expressões santificadoras. A caminhada é longa, mas tem que despertar, é o despertar que faz isso, né? Nós nos voltarmos definitivamente, né, para o bem. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cegamos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longa eras, através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrinolamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontrarmos. A gente vem vinculado, né? Claro. Quanto tempo, né? Quantas encarnações às vezes fizemos fazendo maldade depois para se desvincular, né? Como falava ali naquele caso dos dois espíritos conversando, os dois espíritos conversando, um obsediando. Claro, nós viemos, né, com os nossos compromissos. Por isso que às vezes é tão difícil galgar a evolução, né? Mas vamos continuar, que está bem esclarecedora essa leitura. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e em razão disso calei as interrogações que me vangueavam no íntimo, para atenciosamente registrar as considerações do instrutor, que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo, dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraíso de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito. Pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas, no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e envolver das sementes divinas que trazemos conosco. Trazemos, né? Partículas do nosso Criador. Olha, isso aí nós temos que trabalhar em nós, trazer, botar isso para fora, né? E isso se dá pelo amor, eu acredito muito no amor, né? Vamos lá. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constitui as vias de crescimento mental, com aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, o Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se, aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submetermos a profundos choques biológicos, destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. E por que me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio asseverou: para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, depois de certo período de maturação.
E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto, na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios. Atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaliço a que se relegarem, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram, através de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendes agora? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o meu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão? Possui capacidade de sintonia? A pergunta, né? Gúbio atendeu solícito. Perfeitamente. Compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas, em semelhante posição nos sítios inferiores, quando dormitam estranhos pesadelos, registram-nos os apelos, mas respondem-nos de um modo vago, dentro de uma nova forma em que se segregam, incapazes que são provisoriamente de se exteriorizarem de maneira completa, sem os vínculos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se caracterizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Ainda são manipuladas, vejam só, né? O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra, ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo a jornada razoável, pelo simples gosto de se entregar à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendestes a importância de uma existência terrestre? Essa pergunta serve para nós, né? Pensar e meditar, né? Sim, pretendia por experiência própria o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo da carne cresceu de modo espansoso. Alcancei então com muita propriedade o sublime conteúdo das palavras do Cristo: andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante e tentei, Gúbio, a examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe era característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. E aí encerramos a segunda parte do capítulo 6. Agradeço mais essa oportunidade de me ouvir. Continue acessando o nosso canal, dando força, né, a esse grupo amado. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós nessa caminhada evolutiva, onde vamos galgando cada minuto um desafio para nos trazer, né, o verdadeiro amor do Cristo. Que assim seja. Até a próxima. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor.
Contamos com você. Participe acessando o nosso site.